Se você gosta de romances policiais, certamente já leu alguma coisa da Agatha Christie, que é conhecida como a Dama do Crime. Mas o que você sabe sobre a vida dela? Bom, eu tenho um lado fofoqueiro, curioso, que ama negócio de biografia, então eu vou mostrar pra vocês esse apanhadão aqui, ó, que a Janet Morgan fez. Christie, uma biografia, é a única biografia autorizada pela família da Agatha Christie. Foi lançada em 1984 e ganhou uma nova versão agora em 2018, né, uma nova edição, que chegou ao Brasil pela editora Bestseller. A Agatha, ela sempre foi muito reservada e ela sempre foi contra essa ideia de fazerem uma biografia dela. Aliás, para evitar isso, ela chegou a fazer uma autobiografia. Isso porque a Agatha acreditava que a obra de um autor é muito mais importante do que a vida pessoal dele. Mas exatamente por essa recusa da Agatha, começaram a surgir diversas especulações sobre vários aspectos da vida dela, né, que chegavam boatos para as pessoas queriam saber o que tinha acontecido, especulações surgem, como por exemplo o desaparecimento da autora em 1926. E aí na década de 80 a família da Agatha percebeu que era necessário fazer uma biografia da autora para de certa forma defender a reputação dela, né, e contar as verdades. E eles pensaram que eles não conseguiriam fazer isso sozinhos, né? Porque eles precisavam de alguém com certo distanciamento. E foi aí que chamaram a Janet Morgan, que teve acesso a conteúdos super exclusivos e super pessoais, como rascunhos de livros, fotos, diários, cadernos de viagem, né? E ela botou tudo na mesa e aquilo ajudou a construir, né, a vida de uma maneira, né, cronologicamente, assim, a vida de Agatha Christie. A Agatha foi uma criança sozinha, já que ela tinha 2 irmãos mais velhos que estudavam fora e a Agatha teve uma educação dentro de casa e no entorno ali, né, na vizinhança dela, não tinha muitas crianças. As lembranças que ela tem da infância são assim luxuosas, né? Ela tinha uma família com boas condições financeiras. Essa situação mudou um pouco, de certa forma, quando ela fez 11 anos de idade, que foi quando o pai morreu. Mas, e aí a gente acompanha aqui no livro que ela sempre esteve envolvida em problemas financeiros, assim, mas problemas financeiros para manter um padrão alto de vida, porque pelo que a gente percebe no livro ela tinha um bom padrão de vida, né? Essas questões financeiras eram muito mais burocráticas, a gente não pode dizer que a Agatha Christie foi pobre. As primeiras tentativas profissionais da Agatha foram como cantora e pianista, mas ela super fracassou, veio uma galera bem nada a ver no caminho dela, falando, olha só, tu é muito ruim nesse negócio. E ela falou, tá bom, sou ruim nisso, não vou tentar fazer outra coisa. Ela rapidinho ia pra uma nova tentativa. E quando ela foi tentar escrever, na verdade, ela sofreu vários reveses, assim, né? Tinham várias pessoas, vários manuscritos dela foram negados, mas nessa carreira ela insistiu, que bom. E aí, depois de muita tentativa, enfim, o sucesso como autora chegou e a Agatha Christie sentiu o peso disso, né? Porque tinha tanto uma questão de ser reconhecido, uma questão de sucesso, né? Vamos dizer assim, de fama, que existia uma certa cobrança, quanto a cobrança das editoras e do público de que fossem lançados livros o tempo inteiro, todo ano, um livro novo. Chegou o momento da vida que a Agatha Christie perdeu a mãe e logo na sequência ela descobriu que o marido dela, o Ark, ele tinha outra mulher, ele estava apaixonado por outra mulher. E aí a cabeça da Agatha deu uma doideira e ela simplesmente desapareceu. Ela saiu de casa, deixou pra trás casa, deixou pra trás a filha de 7 anos e sumiu no mundo, ninguém sabia onde ela estava. Depois de alguns dias que ela foi encontrada num hotel, e existem várias teorias sobre isso, a gente até falando de extraterrestre, mas enfim, existem teorias, existem psicólogos que já fizeram algum tipo de avaliação, como se ela tivesse, sei lá, o cérebro dela embaralhou tudo porque não conseguia suportar aquela situação. E esse livro tenta, de acordo com esses dados que a Janet encontrou lá no arquivo da casa da Agatha, tenta reconstruir essa história o mais próximo possível da realidade, sabendo que a realidade mesmo, fica meio difícil de saber. Aliás, eu falei do Ark, que foi o primeiro marido da Agatha. O sobrenome Christie, né, Agatha Christie, o sobrenome vem dele. Ele era o Archibald Christie. E aí depois que eles separaram, ela continuou com o sobrenome, que já era o sobrenome conhecido dela e tal. Agatha se casou novamente com o Max, que era um cara super mais novo do que ela, e ficou com ela o resto da vida, passando por momentos muito bons e também por outros tantos momentos complicados que ela passou. A
A romancista, que era super quieta, super caseira, ela descobriu também uma nova paixão, que era o teatro. Mas não era nos palcos, ela não era como atriz, assim, ela descobriu a profissão de dramaturga. Mas ela ficava sempre assim, super colada nas produções. Ela gostava de estar perto da direção, gostava de estar perto das produções. O pessoal tinha que até dar uma segurada e falar, Agatha, vai fazer uma viagem, vai, querida. Dá um passeio, que, né, pra poder as coisas andar, que ela era muito rigorosa. Esse livro aqui é muito bacana, esse Agatha Christie, uma biografia, pra gente conhecer melhor, né, a vida e a obra da autora, mas pode ser ainda mais interessante pra quem estuda, né, o estilo literário e tudo mais dessa que foi a criadora da Miss Marple, do Hercule Poirot. Não sei como é que fala, porque apenas vi escrito, mas imagino que seja assim, porque ele era belga, né, uma coisa meio francês, não sei. Mas pode ser muito interessante, né, pra quem também faz estudos, pra quem é das letras e tal, estuda o estilo de literatura dela, porque a gente consegue fazer, a gente acompanha aqui, como acompanha os cadernos, acompanha muitas das inquietações da Agatha na hora de produzir determinados livros, e a gente também vê o que na vida dela levou a determinadas obras, né? Por que ela escrevia de determinada forma, quem inspirou o quê. Então a gente vê o que estava acontecendo na vida da Agatha quando ela escreveu determinado livro. Isso pode ser muito interessante para quem faz estudos mais detalhados da obra da Agatha. Para finalizar, eu trago algumas curiosidades que eu vou colar aqui, olha só. A Agatha está no livro dos recordes como a autora com mais livros vendidos no mundo, somando ao todo mais de 4 bilhões de cópias. É isso. Outra curiosidade, A Ratoeira, peça escrita por Agatha, estreou em 1952 e é famosa por ser a mais encenada na história do teatro há mais de 60 anos em cartaz ininterruptamente. Arrasou, menina. E outra última curiosidade, o Hercule Poirot, que falamos aqui, ele foi o primeiro personagem fictício a entrar no obituário do New York Times. Que loucura, né, gente? Esse foi um resumão, uma resenha, como vocês preferirem, de Agatha Christie, uma biografia, relançada agora em 2018 pela editora Bestseller, que faz parte do grupo editorial Record, um livro de Janet Morgan. E eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser comprar o livro. Você comprando através desse link, você não paga nada mais por isso, né, lá no site da Amazon. Você não paga nada mais por isso, mas você ajuda o blog, a gente ganha uma pequena comissão, uma leve porcentagem nisso aí. Então é muito importante pra gente seguir fazendo esse trabalho, que 2019 vai ser muito bom, vai ser arrasador. Vocês vão ver só, a gente vai fazer muito vídeo o tempo inteiro, muita produção, a gente quer fazer várias coisas que vocês vão ver ao longo do tempo, tá bom? Então beijo, curte, comenta, compartilha, por favor, se inscrevam, chama os amigos, vamos aumentar esses seguidores não quer YouTube, inscritos, ok? Então beijo, até o próximo vídeo, semana que vem.